Já na companhia de Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Gelson? Boa tarde a você, quem está em casa, ao Elivaldo. Vocês dois estão de gravata azul, né? Estou. Pronto. Vim de preto para ser neutra. E você vê que a tensão aqui, né? Bastidores, corre para cá, corre para lá. Tudo. Não, eu acho uma paz, assim. Já se acostumou, né? Acho bem pacífico, assim. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. Olá, Gelson. Boa tarde. Lívia, para você que está em nossa companhia. Bom, nós vamos começar Tempo Real de hoje trazendo informações apuradas por nós em relação ao caso Tatiana Medeiros. E nós vamos trazer informações aqui sobre dois aspectos. O primeiro, o estado de saúde hoje da vereadora Tatiana Medeiros, resultado de um trabalho de apuração feito aqui por nós pela Cidade Verde. Primeira coisa em relação ao estado de saúde e depois vamos falar sobre como o celular entrou na sala onde estava Tatiana Medeiros, tá bom? Primeira informação sobre o estado de saúde. Existe uma preocupação das equipes médicas no hospital, da Polícia Militar, dos advogados e da própria Polícia Militar em relação ao grave estado psicológico de saúde de Tatiana Medeiros. Ela tem permanente ideia suicida. Essa é a informação que nós apuramos. Por causa disso, duas pessoas acompanham o tempo inteiro a vereadora Tatiana Medeiros. Inclusive, de acordo com o que nós apuramos, são mulheres que fazem esse acompanhamento. Uma delas é uma policial militar. Então, permanentemente, a vereadora Tatiana Medeiros está sob a companhia de uma mulher e uma enfermeira e uma policial militar. Então, o tempo todo. Ela sempre tem uma enfermeira perto e uma policial militar ao lado dela. Por quê? Por causa das ideias suicidas. Isso aconteceu no hospital da Polícia Militar. Por volta das 10 da manhã, ela saiu do HPM e voltou para o Comando Geral da Polícia Militar. A preocupação agora é com essa constante ideia suicida da vereadora Tatiana Medeiros diante de todo o cenário de investigação em torno dela. E o outro ponto, como o celular entrou na sala onde estava a vereadora Tatiana Medeiros. Atenção para essa informação que nós vamos trazer agora, baseado no depoimento da pessoa que assumiu ter entrado com o celular na sala onde estava a Tatiana Medeiros, ou na cela de Tatiana Medeiros. Vamos colocar na tela esse documento, que é um depoimento. O documento é uma declaração feita por Maria Odélia. E quem é Maria Odélia? A mãe da vereadora Tatiana Medeiros. Ela prestou um depoimento onde ela assumiu ter levado um celular para o local onde a filha, a vereadora Tatiana Medeiros, se encontrava presa. Olha essa informação, gente. A mãe da vereadora Tatiana Medeiros assumiu ter sido ela a pessoa a levar o celular para a filha dentro da cela. Não teria sido advogado, segundo a versão da mãe, não teria sido policiais participado disso. Ela entrou e levou na cela. Esse é um depoimento dela. Tá? Estamos falando aqui de uma declaração, de uma confissão, vamos colocar dessa maneira. A outra informação que está no depoimento, com o objetivo. Por que ela levou? Qual o argumento? A senhora não podia levar. Por que a senhora levou? Perguntada lá pelas pessoas da Polícia Militar que estão fazendo a investigação. Segundo ela, o objetivo era que, em caso de urgência, a filha, Tatiana Medeiros, pudesse entrar em contato para pedir socorro, pois consta que já tinha acontecido 6 crises naquele ambiente, que havia ali uma ideação suicida, ou seja, os laudos, inclusive, estão comprovando essa gravidade, segundo o depoimento da mãe. Ou seja, a mãe de Tatiana Medeiros levou o celular para dentro da cela para que ela pudesse dizer quando estivesse em uma crise. Porque, segundo a mãe, 6 tentativas ou 6 ideias suicidas ela teria manifestado. E, segundo os laudos médicos, essa ideia suicida ela é permanente, é o que nós apuramos. Então, ela levou com esse objetivo. A mãe levou o celular para dentro da cela para que a filha tivesse contato com a família. Outra informação, também obtida por nós. Questionada sobre o possível envolvimento de policiais na facilitação do ato, a declarante afirmou que não houve nenhuma participação de agentes. Essa informação ela é relevante no âmbito da investigação policial que está acontecendo, que tentava, eventualmente, entender se havia ou não facilitação, algum tipo de participação policial. Então, a mãe, no depoimento dela, está negando
que haja participação de policiais. Ela colocou o celular dentro da sala onde estava a Tatiana, ou da cela, de maneira voluntária. Ela foi quem fez isso, assume tudo e diz os motivos que o levaram a fazer. Outra informação importante, consta no depoimento. Advogados participaram do ato? Fizeram alguma coisa? A declarante afirma que não houve nenhuma participação de advogados. Ela disse que não teve de advogado que entrasse e levasse presídio. Ou seja, ela está isentando advogados e isentando policiais militares do depoimento. A mãe de Tatiana Medeiros. Outra informação, uma importante, é em relação ao tablet. Foi encontrado lá um celular, que a mãe admite que levou, e um tablet. Quem levou esse tablet? A mãe disse que a filha entrou com esse objeto no QCG desde o primeiro dia. Estava com ela desde o momento da prisão. Mas que o equipamento não tem chip, não tem conexão com o mundo externo e, portanto, não tem acesso à internet. É só um equipamento que ela usa para leitura. Esses são os dados, são as informações de um depoimento prestado pela mãe de Tatiana Medeiros, assumindo ter sido ela a autora do ato de levar o celular para dentro da cela. Informações importantes que estão no depoimento, nesse trabalho que foi realizado. Vou apenas confirmar aqui a informação sobre a autoria desses depoimentos. A autoria do depoimento é dela, mas o documento, né, que nós exibimos aqui é um documento da Polícia Militar que tomou uma declaração, um depoimento de Maria Odélia Aguiar Medeiros, certo? E que foi durante um processo aberto pela Corregedoria da Polícia Militar. Ou seja, informações importantes, Lívia, que não podem ser, obviamente, analisadas isoladas, elas são parte de uma investigação, portanto, são indícios que eu apurei e que mostram que a mãe de Tatiana pode ter sido a responsável por levar o celular para dentro do QCG. Uma informação, Joelson, que muda um pouco o curso dessas investigações internas que o QCG estava fazendo, inclusive sob questionamentos que o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, fez ontem de como teria sido essa entrega desses aparelhos eletrônicos, se teria alguma participação de algum dos agentes, porque comprometeria justamente a integridade do funcionamento do QCG e de como a Polícia Militar estava se comportando dentro do quartel. Então, já muda a linha de raciocínio, já muda essa integração tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Militar em relação ao caso de Tatiana. Sendo uma declaração dada pela própria mãe, cabe ali um entendimento maior se de fato foi aquilo que aconteceu, se existe mesmo essa entrega realizada por ela e se sim, como que vai ser daqui para frente? Ela vai continuar no QCG? Continuará sendo uma estadia, um cárcere com uma fiscalização que tende a ser menor por justamente ter todo esse aspecto da saúde mental da vereadora, da proteção maior que ela possui por ser advogada, de ser um local em que não é necessariamente um presídio, então tem dificuldade em fazer essa fiscalização 24 horas. São muitas questões e precisam ser respondidas o quanto antes. Olha, enquanto o jornal está acontecendo, eu continuo aqui fazendo algumas apurações sobre tudo que está sendo trazido à luz das investigações da Polícia Militar. Primeiro, eu quero aqui explicar para as pessoas que esse material foi um depoimento prestado às seguintes pessoas. Pois não, Edson, pode falar. Não precisa colocar mais na tela, tá? A gente tem as informações já postas, mas só para dizer que o depoimento foi prestado a Antônio Lindenberg Souza e Silva, que é um capitão da Polícia Militar, e a escrivã Josafá Castro de Moura. Aliás, é o escrivão Josafá Castro de Moura, perdão, que é cabo da Polícia Militar, certo? Então foram as duas autoridades policiais que tomaram esse depoimento da mãe da vereadora Tatiana Medeiros, assumindo ter sido ela a pessoa a colocar o celular dentro da cela da vereadora Tatiana. Outro ponto da nossa apuração que está sendo realizado, eu peço de novo perdão aqui a todos vocês, mas a gente está tendo acesso a documentos a partir desse minuto. Então é o seguinte, existe um documento que foi produzido em relação ao estado de saúde da vereadora que explica como é que ela foi encontrada dentro da sala do Estado-Maior. Ela estava desacordada e perto dela medicamentos ou cartelas esvaziadas.
Isso durante a transferência que foi anteontem. Foi na segunda-feira, se não me engano. Na segunda-feira. Isso. Então, enfim, são resultados das apurações. Dia 21 de maio. Dia 21 de maio. Isso. Né? Dia 21 de maio. Está aqui no documento. Havia o nome da medicação é Trazodona, a medicação que ela estava tomando, e havia uma cartela apenas com 2 comprimidos remanescentes, os demais ela teria tomado. Ou seja, é uma situação que é considerada grave sob o ponto de vista da saúde, em função da ideia suicida, e que está exigindo essa espécie de plantão. Outra medida de segurança que foi tomada. A partir de agora, a vereadora não terá mais acesso às suas medicações totais. 2 vezes por dia, no turno da manhã e no turno da tarde, ela receberá das mãos de enfermeiros do HPM, que vão se deslocar do HPM até o Comando Geral da Polícia Militar, onde ela já está, para levar o medicamento que ela vai tomar ali, na hora, naquele momento. Ou seja, ela não vai ter mais acesso a cartelas de Como medicamentos. se estivesse internada, né? No hospital lá, o enfermeiro vai lá e administra o medicamento. E aí já recai o questionamento que foi feito ontem pelo secretário de Segurança, Chico Lucas. Como que vai ser essa funcionalidade a longo prazo do QCG? Porque é uma rotina que altera de acordo com essas especificidades, com essas necessidades que, inclusive, são médicas, que a vereadora possui, mas que alteram o cotidiano dos policiais militares ali do QCG, que necessitam ter uma infraestrutura de cuidados com ela que normalmente não teria. Então, a longo prazo, vai funcionar? Como que será esse futuro da vereadora? Será toda a prisão cautelar, será inteira dentro do QCG? Porque são alguns questionamentos que ficam pairando no ar e que precisam de explicações também, até por uma questão de estratégia da investigação. Ela vai para a prisão domiciliar, ela vai continuar no QCG, ela vai ser direcionada para outro local, para o hospital psiquiátrico. São alguns pontos que precisam de resposta. Bom, Elivaldo Barbosa, está aí essa situação toda que envolve a vereadora Tatiana Medeiros. Impressionante, né? Como um caso político, de investigação de um crime eleitoral se transformou num drama aí para a vereadora, numa investigação robusta e em episódios que envolvem também a saúde da vereadora Tatiana Medeiros. Esse que é o ponto, não é, Joelson? A gente percebe que esclarecimentos importantes surgem, não é? Essa questão do celular, do tablet, da medicação a qual a vereadora tem sido submetida, pontos esclarecidos e providências adotadas. Agora, isso nem toca, nem arranha na extremamente complicada situação na qual a parlamentar está envolvida, está inserida. É realmente um futuro incerto, porque há muitas questões envolvendo a saúde, a ação penal, que ela já passa a responder, com a Justiça tendo acatado a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado na semana passada. Então, é um futuro absolutamente incerto. No plano político, não vejo cenário assim para restabelecer a forma como atuava na política a vereadora eleita no ano passado.